A SUSEP divulgou recentemente os números de mercado do primeiro semestre, volume de prêmio, de sinistro, e no RC profissional, também conhecido como E&O, né, erros e omissões, mas no Brasil mais forte é o responsabilidade civil profissional, eu fiquei muito surpresa com o resultado de algumas seguradoras. Algumas cresceram muita e outras caíram consideravelmente. Primeiro, falando sobre o mercado, nesse primeiro semestre a gente teve um crescimento relevante. Nós tivemos um crescimento de 15%, enquanto que o PIB brasileiro cresceu menos de 1%, ou seja, nós estamos num momento de estagnação da economia e ainda assim o seguro de RC profissional segue crescendo. E isso é mais um motivo de alerta para as seguradoras que estagnaram ou caíram. Até aquelas que estagnaram, significa que elas estão perdendo o mercado, porque se o mercado está crescendo e ela manteve o volume de prêmio dela comparado com o primeiro semestre de 2023, então ela está perdendo o mercado, né? Se ela tinha X% do market share, agora está diminuindo. Vamos começar pela ordem das maiores para as menores. A CAD segue liderando, né? Já faz anos que ela é líder no RC profissional. É uma seguradora relativamente nova, se a gente for pensar. Ela começou acho que em 2011, 2012, então não é uma seguradora que tem 20, 30 anos nesse segmento. E ela é nova, não é nova só no RC profissional, né? Ela é nova como seguradora, então ela está na liderança. Mostra que é possível sim as seguradoras crescerem se pensarem em atender de uma forma diferente. A CAD ela foi disruptiva, ela começou com atendimento digital lá atrás, né, nos anos 2010, quando as seguradoras investiam pouquíssimo ou quase nada no atendimento digital. E quando chegou a pandemia e todo mundo começou a correr atrás de fazer esse atendimento digital, porque não era mais possível fazer ali o presencial ou manual, a CAD estava anos-luz à frente das concorrentes. A CAD, ela faz para várias atividades profissionais, é uma das seguradoras que tem aí o maior número de aceitação de riscos, de variedade, vamos chamar assim, mas obviamente os profissionais da saúde acabam pesando mais aí no volume de prêmio, porque são os que têm mais risco e os que mais contratam a pólice de RC profissional. Ela fechou o primeiro semestre de 2024 com 79 milhões de volume de prêmio, sinistralidade está boa também, 7,9 milhões, e comparado com 2023, ela fechou com 60 milhões. E quando você é líder, é mais difícil ainda você crescer, né? Porque você já tem uma grande fatia do mercado. Quando você é pequenininho, é muito fácil de você crescer altos percentuais. Quando você já é grande, fica muito mais difícil. Então, você vai ver na comparação com outras seguradoras que a CAD segue crescendo. Então, ela está na frente e ela segue ali com gasto total para se manter na liderança do mercado. Ao contrário, com a segunda posição do ano passado, que caiu bastante, que eu já vou falar quem é, mas eu vou começar falando de quem está na vice-liderança em 2024, que passou à frente de duas seguradoras. É uma seguradora super antiga, tradicional, né? Acho que é uma das marcas mais fortes no mercado em seguro, mas no RC profissional ela é novinha. Eu acredito que ela deva ter começado em 2018, 19, mais ou menos. Então ela é bem recente comparada com as demais e já está na vice-liderança do mercado. Estou falando da Porto Seguro. Assim como a CAD, ela também faz para várias atividades profissionais e também, assim como a CAD, tem um grande peso na atividade profissional médica e demais da área de saúde, porque são profissionais que percebem o risco que têm e costumam demandar mais a contratação da apólice. Uma vantagem da Porto em relação às suas concorrentes é que ela tem uma extensão muito grande em relação ao número de corretores, né, e alcance regional. Então, a Porto tem corretor praticamente em quase toda a cidade, eu acredito, do Brasil, coisa que as outras seguradoras não têm. Então, a Porto ela tem aí um exército de corretores muito maior. Basta ela treinar esses corretores, que esses corretores já têm esses clientes, né? Afinal de contas, esses profissionais liberais fazem seguro dos seus carros, das suas casas, às vezes tem o cartão de crédito da Porto, enfim. Só falta esse corretor ter treinamento para vender o seguro da Porto. E a vantagem também da Porto para os clientes em geral, principalmente para os corretores que não têm muita segurança sobre o produto, é que a marca vende. Então, se o corretor não entende muito e vai vender uma outra seguradora, ele precisa explicar quem é aquela seguradora e etc. Quando ele fala, é o seguro da Porto, isso acaba abrindo portas, né? Mas cuidado, nem sempre a Porto é a melhor opção. Depende do perfil do profissional, principalmente quando a gente está falando de médico, dentista, corretor de seguro.
advogado, e aí também nas pessoas jurídicas, né? Escritório de advocacia, corretora de seguros, só no caso dos profissionais da saúde que a Porto faz somente para pessoa física. E ela fechou o primeiro semestre com 35 milhões, 2 milhões de sinistro. E o ano passado, nesse mesmo período, ela tinha fechado com 29 milhões. Então, agora ela está em segundo lugar, assumiu a vice-liderança. Em terceiro lugar, temos a Unimed, que o ano passado estava em terceiro, ela manteve a posição, só que a Porto estava imediatamente atrás da Unimed, agora passou à frente da Unimed, né? Então trocou aqui a vice-liderança. A Unimed manteve a terceira posição, ela teve um crescimento em relação ao ano passado, no entanto, como a Porto deu esse sprint e a segunda caiu, então ela deixou de concorrer com a vice-líder de 2023 e a Porto, que estava ali pelo retrovisor da Unimed, passou a Unimed. Mesmo a Unimed crescendo, ela ficou ali estagnada na terceira posição, mas tem uma diferença bem pequena entre a Porto e a Unimed, é menos de R$1 milhão, é uns R$500 mil mais ou menos. Vamos ver como que vai fechar o ano de 2024, o consolidado. A Unimed cresceu de 30 para 34 milhões, está com 10 milhões de sinistro, está com sinistro proporcionalmente maior que as líderes de mercado, mas ainda assim está com uma carteira saudável. E a quarta posição, que era a vice-líder, que já foi líder de RC profissional, que tem muita tradição nesse segmento, começou antes de todas essas a trabalhar no seguro de RC profissional, foi a Chubb, a gigante Chubb, que é a soma da Chubb, da Ace e da Itaú Seguros. Agora caiu para a quarta posição, e isso eu acho bem preocupante. Eu não sei como que os executivos da Chubb estão vendo esses números, porque ela é junção de seguradoras grandes nessa área. Tava ali, né, muito tempo disputando a liderança com a CAD, chegou a perder, ficou sempre na vice-posição e agora está em quarto lugar. Então, assim, não sei se é uma estratégia da companhia de reduzir a participação no mercado de RC profissional ou, né, se não foi uma decisão, mas os corretores estão vendo a Chubb de outra forma. Inclusive, deixa seu comentário aqui. Por que você acha que essas seguradoras estão à frente? Por que você acha que a Chubb caiu? Depois eu vou falar da Mafre também, que caiu bastante, da Fairfax, que cresceu bastante. Você percebe alguma diferença no atendimento que faz com que essas seguradoras caiam ou cresçam? Você tem preferido as seguradoras que estão crescendo? Faz sentido esse número para você? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A Chubb em 2023 tinha fechado 35 milhões, e quando ela estava como vice-líder, né, que é basicamente o prêmio que a Porto alcançou esse ano e está na vice-liderança, mas agora, em 2024, ela perdeu 1 milhão, mais ou menos, de prêmio e caiu para a quarta posição. Ela está bem encostadinha na Unimed. A Unimed está com 34 milhões e 500 mil e a Chubb está com 34 milhões e 200 mil. Pode ser que até o final do ano ela vire esse jogo, ela volte aí para a vice-liderança. Para a liderança não, porque está muito longe da CAD, mas quem sabe ela recupera, porque elas estão bem próximas, né? A Porto, a Unimed e a Chubb. Então, quando a gente olha o sinistro, a Chubb está com 29 milhões no primeiro semestre, uma sinistralidade alta para 34 milhões de prêmio. Talvez isso reflita um pouco também nos critérios de aceitação da seguradora, na dificuldade de manter algumas renovações ou de ganhar alguns riscos novos, porque talvez a precificação dela esteja mais alta do que da concorrência em alguns segmentos, em algumas atividades profissionais, ou ainda a franquia. O maior destaque desse primeiro semestre foi a Fairfax, que subiu, fechou com 25 milhões em 2024. O ano passado, no mesmo período, ela estava com 16 milhões, passou para o quinto lugar, está com 2 milhões e 900 mil de sinistro. Ela entrou com muita força, principalmente na área da saúde, com médicos, né, pela plataforma digital dela, faz para corretor também, para algumas outras atividades profissionais. E aqui na Fairfax a gente pode supor que grande parte desse volume de prêmio está atrelado a profissionais da área da saúde, que é o que ela enfoca mais ali para vender por meio da Fairfax Orb. Então, assim, parabéns, é uma seguradora que entrou nesse segmento há pouco tempo, né, da área profissional. Ela trabalha com esse profissional há muito tempo, mas na área médica é bem recente. E a gente viu que essa área fez toda a diferença aqui, até no foco da companhia, de trabalhar com esses profissionais. E agora ela está aí como quinta na posição do ranking geral do RC profissional, trabalhando há menos de 5 anos com seguro para médicos, dentistas e demais profissionais da saúde.
Na sequência, temos a Mafre. A Mafre teve uma queda relevante em relação a 2023. 2023 ela estava com 23 milhões, quase 24 nesse período, e agora ela fechou com 18 milhões. Foi praticamente a maior queda. E aqui lembrando que o mercado cresceu. Então a Chubb, que teve uma redução só de 1 milhão, quando a gente pensa assim, mas foi só 1 milhão, tá, mas comparado ao mercado, ela encolheu, porque o mercado cresceu 15%. Então, se a seguradora, ainda que ela tenha reduzido 5%, na verdade ela reduziu mais, porque o mercado cresceu 15%. E aqui na Mafre, ela reduziu bastante. A Mafre, no final do ano passado, mudou o produto dela finalmente, né? Ela trabalha exclusivamente com profissionais da área da saúde. O produto dela era bem ruim. Desde que eu comecei a minha carreira solo no Venda Seguro em 2018, aliás, não, 2019, tá certo? Eu sempre falei que o produto da Mafre era muito ruim. Eu já ganhei vários alunos por conta de negativas de sinistro da Mafre, porque realmente ela tinha uma cobertura bem restrita, muitas exclusões. Ela finalmente, né, quando eu nem acreditava mais que um dia ela ia mudar o produto, ou que ela se importava com as críticas que recebia, o ano passado ela mudou, melhorou bastante o produto. Em junho desse ano mudou novamente, fez mais alguns ajustes. O produto ficou bom em termos de condições gerais. No entanto, muitos corretores, muitos alunos ainda falam que o problema da Mafre segue no atendimento. Antes o atendimento era tão ruim quanto o produto, agora o produto melhorou, né, razoavelmente, mas o feedback é que o atendimento segue ruim. Aí não adianta muita coisa, né? Porque não adianta você ter um produto ok, mas o seu atendimento não ser bom. Lembrando que quando eu falo produto ok, significa que, em linhas gerais, o produto da seguradora é bom, só que você precisa avaliar o perfil de risco do seu profissional, do seu segurado. Por exemplo, para médico, a Mafre exige RQE, assim como outras seguradoras. Tem seguradora que não exige. Quase metade dos médicos brasileiros não tem esse RQE, então não daria para você contratar com a Mafre. Então, tenha cuidado com isso, porque não existe assim, uma seguradora que é boa para todo mundo, ou uma seguradora que é ruim de forma absoluta. Quer dizer, ruim até tem, né? Mas tem as seguradoras que passam de ano, tem as seguradoras boas, e mesmo as que passam de ano, as que são boas, que a Mafre tá nessa categoria, né, das que passam de ano e são boas, mas tem profissionais que elas não têm ali as condições gerais adequadas ao risco deles, o que vai provocar uma negativa de sinistro. Então é muito importante você entender o risco, e é isso que eu explico lá na minha especialização no Venda Seguro. Tem as aulas obrigatórias, tem a prova das aulas obrigatórias, que é para você poder começar a trabalhar com esse segmento, contratando certo, sabendo fazer análise do perfil, por exemplo, do médico, e aí saber quais seguradoras escolher e poder agregar esse valor de consultoria também na sua prestação de serviço, fazendo com que você não tenha medo da concorrência, tendo de baixar comissão e etc, etc, etc. Mas para você, faz sentido essa queda da Mafre, essa redução tão grande de 24 milhões para 18 milhões? O que você acha que aconteceu com a Mafre? Na sequência, nós temos a Fator. A Fator também faz para várias atividades profissionais, assim como a CAD, a Porto e a Chubb. Tem muitos profissionais mesmo. E ela, bem parecido com a Mafre, 18 milhões e meio. A Mafre foi 18,8, sendo que em 2023 a Fator estava com 15 milhões. Então, a Fator acompanhou o crescimento do mercado, teve um crescimento razoável, e a sinistralidade também está ok. A da Mafre também, então assim, não justifica ela estar, de repente, não renovando alguns riscos, porque a sinistralidade está alta, dela também está ok. Então, vamos ver se você tem uma opinião aí sobre os motivos pelos quais a Mafre perdeu tanto o mercado. A ESE fechou com 11 milhões e teve só 1 milhão e 300 de sinistro, e em 2023 ela estava com 7 milhões, também teve um crescimento considerável. A ESE, ela também trabalha com várias atividades profissionais. A ESE tem algumas peculiaridades aí que requer atenção do corretor, até porque ela tem umas cláusulas sobre as profissões que não estão ali no site da SUSEP. Aí, às vezes, ela manda uma cláusula, às vezes ela manda outra. Enfim, né? Para médico, que a maioria dos corretores vende para médico, não é uma boa seguradora. Para algumas outras atividades até é aceitável, mas cuidado se você trabalha com médico e está vendendo para ESE. Nesse momento, o produto dela não é bom. E falando em médico, na sequência temos a Excelsior, que vende majoritariamente para profissionais da área da saúde. Ela até tem algumas condições para outras atividades profissionais, mas ali o enfoque dela é a área da saúde. Fechou com 6,4 milhões, 1 milhão de sinistro. E em 2023
2023, ela estava com 6,6 e quase 4 milhões de sinistro. Veja que ela também reduziu a participação dela de mercado. O mercado cresceu e ela reduziu. Então, é estranho. Talvez seja um impacto um pouco da sinistralidade, né? Porque 4 milhões de sinistro para 6 milhões de prêmio é muito alto. Até porque a seguradora, não, a única despesa dela, o único passivo dela não é o sinistro, né? Tem as despesas comerciais, tem contrato de resseguro. Então, quando a gente vê uma seguradora que está com valor, um percentual de sinistro tão próximo ao valor de prêmio, isso é ruim. A Excelsior, o que eu percebo de mercado é que ela tinha uma precificação muito abaixo das concorrentes. E isso não é rentável no curto prazo, não vou nem falar no longo prazo. No curto e médio prazo, a conta chega, porque você está cobrando um valor muito menor do que deveria por aquele risco. Aquele risco vai dar sinistro. E aí você precisa ter um colchão de prêmio para pagar aqueles sinistros que vão chegar. Se você cobra muito menos que o mercado, o seu colchão é mais curtinho. E aí, quando começar a chegarem uns sinistros, esse colchão não vai ser suficiente para cobrir tudo isso. E me parece ser o que está acontecendo. Então, vamos ver como que vai seguir evoluindo essa sinistralidade de Excelsior. Cuidado, porque talvez você tenha contratado com um valor muito baixo e na renovação ela precise adequar, né, colocar o prêmio de mercado ou cobrar até mais caro que o mercado está cobrando por conta do resultado da carteira dela. E aí, como que você vai explicar isso para o seu cliente? É o que eu falo para os alunos, cuidado com o prêmio que está muito abaixo do mercado. O tiro sai pela culatra, porque o cliente não vai entender que ele pagava muito menos. Ele vai se sentir penalizado sem ter tido sinistro. Eu nunca tive sinistro e o meu seguro que era R$1.000 agora é 2,5. Não vou nem renovar. Então, tenha muito cuidado com seguradoras que cobram abaixo do valor médio do mercado. Na sequência, temos a Cover com 5 milhões e 700 e ela tinha fechado o ano passado com 3 milhões e 700. Ela também faz para várias atividades profissionais, teve um crescimento aqui considerável. E para finalizar esse vídeo que eu estou falando sobre o RC profissional específico, né, de empresas da área da saúde, aqui eu pulei as outras seguradoras que não são relacionadas à área da saúde, depois vou gravar um vídeo incluindo elas também, e vou até colocar maior destaque nessas seguradoras, porque aqui eu estou falando específico, né, dos profissionais da saúde. Nós temos a Swiss Re, que comercializa ali fortemente por meio do Banco Bradesco, que teve 874 mil de volume de prêmio, enquanto que no ano passado quase 700 mil. Ela teve um crescimento muito pequeno, até porque ela é uma seguradora iniciante, mas com volume de prêmio baixo. O normal é que seguradoras menores tendem a ter um crescimento exponencial, principalmente a Swiss Re, que está usando um canal bancário, né? Então, aqui, não sei se ela quer começar devagar nesse segmento, se ela está estudando o risco, vendo ali aos pouquinhos, e por isso que está crescendo ali bem timidamente, abaixo do percentual do mercado. E por fim, a Aruana, que está como lanterninha aqui, né, do RC Médico, que já tem um tempo nessa área. Ela fechou o primeiro semestre com R$800 mil, 70 mil a menos que a Swiss Re. E o ano passado, em 2023, ela tinha fechado 1 milhão e 12 mil. Ela teve uma redução também grande, né, 20%, apesar de em valor absoluto ser R$200 mil, mas ele teve 20% de redução de mercado. Ela estava com 244 mil de sinistro o ano passado e esse ano está com 375, quase 400. Quando a gente pensa aqui no valor de prêmio, metade de sinistro já é um ponto de atenção. E o que você achou desse resultado das seguradoras em relação ao RC profissional, principalmente aqui com enfoque nas que trabalham para a área da saúde? Veja que tivemos um crescimento muito grande. As líderes de mercado trabalham com profissionais da área da saúde. Até a quinta posição são as mesmas seguradoras, né, se a gente abrir para todos os segmentos ou só para a área da saúde. Então veja que vender seguro para médico, para clínica, para dentistas, enfim, para profissionais dessa área, traz sim um grande volume de prêmio. Tem seguradoras que estão há mais de 10 anos nesse mercado e se mantêm saudáveis, tendo lucro nesse segmento, então é plenamente possível. É um mercado que está em ascensão, ele segue crescendo ano após ano, independente das condições econômicas do país. Se você não entende ainda de RC profissional, você está deixando dinheiro na mesa e pior, você está deixando os seus clientes vulneráveis para serem prospectados por outros corretores e além de ganhar o RC profissional, de fechar o RC profissional com o seu cliente, ele pode levar todos os outros seguros que você está vendendo atualmente para ele. Então, se você ainda não sabe sobre RC profissional, principalmente para médicos,
tá na hora de você começar a sua especialização agora. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site do Venda Seguro para você ter mais informações. Ao contratar, o início é imediato e com as aulas obrigatórias você vai assistir 2 horas de aula e você já vai conseguir fazer visita, prospecção, vender, quebrar objeção, saber com qual segura contratar, como analisar o perfil de risco, enfim, você vai conseguir agregar valor e vai mostrar que você é um verdadeiro consultor nessa área e vai seguir ali com as outras aulas da especialização para fechar o seu conhecimento com chave de ouro.